Olá, seja muito bem-vindo ao nosso webinar sobre análise de inventário florestal. O meu nome é Carlos e eu vou ser o instrutor aqui do webinar e também do nosso curso completo de inventário florestal. Eu sou bacharel em mestre em engenharia florestal e trabalho desde 2019 com inventários florestais, certo? Então vamos dar início ao nosso webinar. Essa nossa aula vai ser dividida em duas partes, uma primeira parte teórica, onde vamos abordar alguns aspectos do inventário florestal e da fitossociologia. Uma segunda parte mais prática, onde vamos executar alguns cálculos no software R para a gente se ambientar nesse software, ok? Então, primeiramente, o que seria o inventário florestal? É um procedimento para obter informações sobre quantidades e qualidades dos recursos florestais e de muitas características das áreas sobre as quais as árvores estão crescendo. Então, o inventário florestal nada mais é que um procedimento para obter dados. Então, quando eu tenho uma floresta, tanto nativa quanto plantada, o principal método para obter informações dessa floresta é através do inventário florestal, certo? Então, o inventário é a base do planejamento tanto para o uso quanto para a conservação dos recursos florestais, ou seja, tanto para fins de exploração quanto para a conservação das florestas. E aqui eu listei alguns usos que a gente pode ter a partir do inventário florestal. O primeiro deles seria o desenvolvimento de políticas públicas, ou seja, isso é mais voltado para florestas nativas. Então eu preciso conhecer a minha floresta para poder criar políticas de preservação ou de conservação dessa floresta, correto? Determinar métodos de manejo. Então, como que eu vou explorar aquela floresta? Certo? Isso tanto para florestas nativas em que são permitidos o manejo, quanto florestas plantadas para determinar métodos, por exemplo, desbaste, época de corte, tudo isso eu preciso realizar o inventário florestal. E por último, seria uma coisa mais básica, seria eu quantificar o volume, certo? Principalmente para fins de exploração. No inventário florestal, geralmente a gente aplica a estatística, correto? Então a gente tem uma população da qual eu desejo obter os parâmetros, mas geralmente eu utilizo alguma amostra, né? Por uma questão de tempo e de recursos, eu não consigo fazer o levantamento, a mensuração de toda a população. Então eu escolho uma amostra que seja representativa e a partir dessa amostra eu vou estimar os parâmetros para a minha população. Então eu vou ter um ganho de tempo, uma economia de recursos ao realizar uma amostragem, ok? Os tipos de amostragem mais utilizados no inventário florestal a gente aborda no nosso curso completo. A gente vê certinho os tipos de amostragem e em quais situações cada tipo de amostragem é mais indicado, ok? E claro, por eu estar levantando uma parte da população, uma amostra da população, sempre há um erro associado, né? Que é chamado erro de amostragem. Aqui eu vou falar um pouquinho das variáveis que a gente geralmente mede em campo. Então a variável mais comum, né, a primeira que a gente mede, seria o diâmetro à altura do peito, conhecido também como DAP, que é o diâmetro da árvore mensurado a 1,30 a partir do solo. E ela pode ser substituída em campo pela circunferência à altura do peito, né? Que é mais fácil a gente tomar a circunferência, geralmente utilizando fitas métricas, do que levantar o diâmetro em campo. Então a gente levanta a circunferência e faz a conversão para diâmetro posteriormente. E geralmente a gente trabalha com algum limite de inclusão, que é um diâmetro mínimo que a gente vai selecionar para medir os indivíduos. Então, se eu escolho o limite de inclusão de 10 centímetros, por exemplo, eu só vou medir os indivíduos com um diâmetro igual ou maior que 10 centímetros. E aqui eu trago algumas situações, certo, que a gente pode ter na hora de fazer o levantamento em campo, que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui no caso A eu tenho uma árvore que seria com um tronco retilíneo, né? Então eu tomo a medida 1,30 normalmente. Posso ter casos de árvores inclinadas, então nesse sentido eu tenho que seguir a inclinação da árvore, certo? Tomar 1,30 seguindo a inclinação da árvore. Posso ter, por exemplo, caso de entumecimentos ou alguma dilatação no tronco,
exatamente a 1,30 do solo. Então eu tenho que tomar essa medida ou antes ou após, né, essa dilatação. E aqui eu tenho o caso dos indivíduos bifurcados, correto? Se essa bifurcação ocorrer abaixo de 1,30, eu considero dois fustes, né, dois troncos. Se a bifurcação ocorrer acima de 1,30, eu considero um único fuste e tomo a medida normalmente. Segunda variável que a gente geralmente toma em campo são as alturas. Então, e aí tem algumas alturas que a gente pode levantar a campo. A primeira delas seria a altura total, que é a dimensão da árvore da base até o topo, ou seja, desde o solo até o final da copa. A altura comercial, que é a parte aproveitável do tronco para alguma finalidade que eu desejo, certo? A altura do fuste, que se inicia da base do tronco do solo até a inserção do primeiro galho, e a altura da copa, que inicia desde a inserção do primeiro galho até a altura final. E aqui eu trago um exemplo, né, para ilustrar esses tipos de altura. Então, a altura total, desde o solo até o final da copa. Essa altura total é dividida em altura do fuste, que vai do solo até o primeiro galho, e a altura da copa, que é do primeiro galho até o final da copa. E a altura comercial, que seria aquela parte aproveitável do tronco, certo? Que pode ou não coincidir com a altura do fuste. Isso vai depender muito da finalidade. Se é serraria, se é celulose, isso é muito variável. E para medir as alturas, geralmente a gente tem aparelhos denominados ipsômetros ou clinômetros, certo? Então, a partir da altura e do diâmetro, a gente consegue obter outras variáveis que são importantes no inventário florestal. Um deles seria a área basal, que corresponde à seção transversal do tronco obtido, né, a partir do diâmetro da circunferência. E aqui eu trago as fórmulas para a gente obter essa área basal, independente se ela é obtida a partir do diâmetro ou da circunferência, ok? E o resultado sempre vai ser em metros quadrados. E o que seria, em termos práticos, assim, essa área basal? Imagine que se eu cortasse o tronco a 1,30 do solo e olhasse para cima desse tronco. Essa área que forma o tronco é denominada a área basal. E ela está diretamente ligada à dominância da espécie. Quanto maior a área basal de uma espécie, mais ela domina naquele ambiente. E por último, a variável que geralmente é a nossa variável de interesse é o volume, certo? Então a gente pode ter o volume em metros cúbicos, que é a principal variável dendrométrica, e cuja fórmula é variável, correto? Principalmente se a gente está trabalhando com florestas nativas. Porque dependendo do tipo de formação florestal que a gente está fazendo inventário, a nossa fórmula vai ser variável do volume. E o volume estéreo, que considera os espaços vazios da madeira empilhada. Certo? Então, quando eu fiz o corte, supressão da vegetação, impide essa madeira, geralmente ela é trabalhada como volume estéreo. E aqui eu vou entrar um pouco na fitossociologia, que também está relacionada a essa parte de inventário florestal, e é a parte que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula prática, correto? Então, a fitossociologia é o estudo de métodos de reconhecimento e definição de comunidades vegetais, no que se refere à sua origem, estrutura, classificação e relação com o meio. A partir do método fitossociológico, pode-se fazer a avaliação momentânea da estrutura da vegetação. Então, a fitossociologia é um tipo de inventário que a gente faz, só que ele é mais voltado para a gente entender a ecologia, né, a estrutura da comunidade que a gente está trabalhando. Obviamente, ela é aplicada apenas em florestas nativas, certo? Então, o que a gente tem que observar quando a gente vai fazer um levantamento fitossociológico, correto? A gente tem que observar o tamanho, forma e número de parcelas, correto? No nosso curso completo, a gente trabalha cada um desses tópicos bem detalhadamente, certo? O que levar em consideração na hora de escolher o tamanho, escolher a forma e qual o número ideal de parcelas.
Limites de inclusão no levantamento fitossociológico também é importante a gente delimitar qual o diâmetro mínimo que a gente vai medir as espécies na comunidade vegetal, quais são as variáveis mensuradas. Geralmente na fitossociologia a gente só levanta o DAP e o número de indivíduos, certo? Não é objetivo da fitossociologia, por exemplo, quantificar volume. E aqui na fitossociologia não é erro de amostragem, apenas eu faço extrapolação dos meus resultados. O que seria essa extrapolação? Por exemplo, se numa área amostral de 1000 metros quadrados eu observei 2 indivíduos da espécie X, na minha população hipotética, que tem 10.000 metros quadrados, por exemplo, eu vou encontrar 20 indivíduos da espécie X. Eu apenas fiz uma extrapolação, uma regra de 3. Eu vou fazer isso para todos os meus parâmetros fitossociológicos. E quais são os meus principais parâmetros fitossociológicos? Eu tenho 3, que são a densidade, a frequência e a dominância. Densidade é a medida que expressa o número de indivíduos de uma dada espécie por unidade de área, em geral por hectare. Correto? Nada mais é do que o número de indivíduos daquela espécie. A frequência considera o número de parcelas em que determinada espécie ocorre. Indica a dispersão média de cada espécie e é expresso em porcentagem. E fornece informação a respeito da distribuição da espécie. Então, a frequência é um parâmetro dado em porcentagem do número de parcelas que aquela espécie ocorre. Então, por exemplo, se eu levantei 4 parcelas e encontrei a espécie em 2, a frequência daquela espécie vai ser 50%, certo? E aí a frequência é muito importante porque fornece informação a respeito da distribuição da espécie. Se a espécie é encontrada em todas as minhas parcelas, ela tem uma distribuição mais ampla, certo? Uma distribuição mais aleatória. Se eu encontro a espécie em poucas unidades amostrais, ela tem uma distribuição mais restrita, pode ter uma distribuição mais agregada, correto? E por último, nós temos a dominância, que é definida como a taxa de ocupação do ambiente pelos indivíduos de uma espécie. Em espécies florestais, é representada pela área basal, estimada com base no DAP. Então, a dominância nada mais é do que aquela área basal que a gente já viu anteriormente. Então, quanto maior for a área basal da espécie, mais ela domina aquele ambiente. Então, densidade, frequência e dominância, eles apresentam tanto valores absolutos quanto valores relativos. O que isso significa, valores absolutos? Por exemplo, no caso da densidade, seria o número de indivíduos por unidade de área. E a densidade relativa seria o quanto aquela espécie representa dentro do número total de indivíduos, considerando todas as espécies. Então, por exemplo, se no meu inventário fitossociológico eu amostrei 100 indivíduos, né, de 20, 30, 40 espécies, e da espécie X eu amostrei 20 indivíduos, então a densidade relativa da espécie X vai ser 20%, certo? Então todos esses 3 parâmetros apresentam valores absolutos e relativos. E densidade, frequência e dominância fazem parte do que a gente chama de estrutura horizontal, certo? Que a gente apenas levanta o DAP, a gente não faz uma mensuração da altura, geralmente em inventários fitossociológicos. Se a gente fizesse a mensuração da altura, a gente poderia calcular a estrutura vertical da floresta, mas ela é muito pouco utilizada, tanto na literatura quanto para fins de licenciamento ambiental, por exemplo, de estudos ambientais. Geralmente a estrutura horizontal é suficiente. E por último, a gente tem um índice de valor de importância, que é dado pelo somatório dos parâmetros relativos da densidade, frequência e dominância de uma determinada espécie, refletindo sua importância ecológica no local. Então, o índice de valor de importância vai indicar o quanto aquela espécie é importante, o quanto aquela espécie domina, o quanto é abundante naquele local, naquela comunidade, correto? E ela soma dos 3 parâmetros relativos. Por quê? Porque para eu somar, eu preciso que as minhas variáveis estejam na mesma unidade. E como densidade relativa, frequência relativa e dominância relativa estão em porcentagem, eu posso somá-las. Aqui estão as referências.
E agora a gente vai para a nossa parte prática do nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, na nossa parte prática, a gente vai utilizar dois arquivos. A gente vai utilizar um arquivo da fitossociologia, que é o nosso script do R, o nosso arquivo do R, e nós vamos utilizar uma planilha, né, que vai ser a nossa base de dados. Então, pessoal, essa é a nossa planilha que a gente vai utilizar para o cálculo dos nossos parâmetros fitossociológicos, correto? Então, aqui a gente tem a nossa parcela, fez a nossa mensuração dos indivíduos. Então, a gente aqui tem 4 parcelas. Nós temos o nome científico, certo? Que é o nome da espécie. A circunferência, correto? Que foi o que eu medi a campo. E aqui o diâmetro, que eu fiz a conversão, que nada mais é que a circunferência dividido por π. Então, para fins práticos, geralmente eu meço a circunferência em campo e depois no escritório, né, na hora de fazer os dados, eu faço essa conversão para diâmetro. Então, aqui é a nossa planilha que a gente vai utilizar. E aqui é o nosso script do R, certo? Aqui estão os comandos que a gente vai utilizar para calcular os parâmetros fitossociológicos. Então, quando você clicar lá naquele arquivo do R, ele automaticamente vai abrir dessa forma, ok? Então, aqui, para a gente calcular, a gente vai precisar de 2 pacotes, certo? O que seriam esses pacotes? São conjuntos de função, certo? Que a gente carrega aqui dentro do R, para que a gente possa executar determinados comandos, ok? Então, a gente tem o pacote florestal e o pacote readxl. O pacote florestal é o que tem os cálculos florestais, né? E aqui no caso da fitossociologia, que a gente vai utilizar, né? Que a gente utiliza tanto aqui no vídeo de hoje quanto lá no nosso curso completo. E esse pacote é para a gente conseguir ler planilhas do Excel. Então, primeiro a gente instala esses pacotes e depois de instalados a gente faz a leitura dos pacotes, correto? A gente clica aqui Ctrl Enter e Ctrl Enter nos dois para ele fazer a leitura dos pacotes. Lembrando que para instalar eu instalo uma única vez, correto? Instalei uma vez, não preciso instalar mais. Mas toda vez que eu abrir o R, eu preciso executar esses dois comandos para ele carregar esses pacotes. Então, olha só, de forma bem simples, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou carregar os meus dados, correto? Do jeito que aqui, que o nosso script está configurado, vocês têm que salvar o arquivo, a planilha da fitossociologia, na mesma pasta que está o meu script, correto? Para ele achar o caminho certinho. Então, o que está falando esse comando? Ó? Eu vou criar um objeto chamado dados fito, que vai ser nada mais, nada menos que a nossa planilha que a gente acabou de ver. Então, eu vou clicar aqui na linha e vou dar o Ctrl Enter. Certo? A gente aguarda um pouquinho para ele fazer a leitura dos dados. Então, aqui ele carregou, correto? A gente pode clicar em cima para visualizar esses dados. Então, olha só, justamente a nossa planilha que a gente viu, né? A gente tem as parcelas, o nome científico, o nome da espécie, a circunferência e o diâmetro. Tudo certinho. Então, a gente volta aqui para os nossos comandos e a gente tem que executar esse comando grandão aqui, certo? Então, eu vou criar um novo objeto chamado fito, com a função fito. Essa função fito está dentro daquele pacote florestal, ok? E o que preciso ter para executar esse comando? Eu preciso ter uma coluna com as espécies, certo? Então aqui eu estou pedindo para ele selecionar a coluna do nome científico. Eu preciso ter uma coluna chamada plot, que é as unidades amostrais. Então eu vou pedir para ele carregar aquela coluna da parcela. E eu preciso ter uma coluna com diâmetro, que eu vou pedir para ele retornar a coluna DAP lá da minha planilha, certo?
Então, se eu quiser usar outra planilha, por exemplo, eu posso, né? Por exemplo, eu tenho uma planilha já de campo, mas ela tem um monte de dados. Não tem problema, você pode carregar essa planilha. Você só precisa obrigatoriamente indicar 3 colunas: a coluna da espécie, né, a coluna das parcelas e a coluna do diâmetro, correto? Não importa quantas colunas tem a sua planilha, você só precisa indicar essas 3. Além disso, você tem que indicar a área total amostral. Isso não é a área por parcela, então pense comigo, se eu aloquei aqui, que nem no meu caso, 4 parcelas de 200 metros quadrados, eu tenho que indicar a minha área total de 800 metros quadrados. Mas sempre em hectare, tá? Eu coloquei aqui a observação, área total amostral, mas sempre em hectare. Então, 800 metros quadrados é igual a 0,08 hectares, ok? E esse comando save to é porque eu quero salvar o arquivo que vai ser gerado. Então, tudo isso aqui é um único comando. Eu posso clicar aqui na linha e clicar em Ctrl Enter. Daí ele vai executar esses meus cálculos. Aqui está indicando que ele está carregando, correto. Daí é só aguardar ele finalizar. Pronto, ele finalizou. Eu vou salvar esse outro comando aqui. Quer dizer, eu vou executar esse outro comando aqui, o temp file. E ele vai salvar o arquivo que foi gerado com os meus dados fitossociológicos numa pasta temporária, certo? Aqui está o caminho da pasta. No próprio script eu já salvei, né, uma parte desse caminho aqui no final. Então eu seleciono, né, copio e vou lá na minha barra de pesquisar e colo esse caminho. Aqui está a minha pasta dos temporários, né? Eu procuro essa pasta que foi indicada aqui, RTMPO, alguma coisa. Aqui, G9. E aqui está salvo o meu arquivo, né? O arquivo que ele gerou da fitossociologia. A gente vai abrir para dar uma olhada. Ele só salva em arquivo temporário. E aqui está a nossa tabela, resumo dos principais parâmetros fitossociológicos, correto? Então aqui ele agrupa a espécie, eu vou diminuir um pouquinho aqui, né, para a gente conseguir ver. Diminuir aqui um pouquinho para a gente conseguir ver, né? Certo? Aqui estão os parâmetros, na legenda está escrito certinho, né, o que cada letra significa, que a gente coloca geralmente letras para resumir o tamanho da tabela. E aqui são as espécies, geralmente ele vai ranquear as espécies do maior valor de importância para o menor. E que dados ele traz para a gente nessa tabela? Ele traz o N, que é o número de indivíduos amostrados. Então, lá naqueles 1.800 metros quadrados de área amostral, né, somando todas as parcelas, eu encontrei, por exemplo, 3 indivíduos de Micônia cinnamomifolia. Ele faz a área basal dessas espécies amostrais. A área basal seria aquela seção transversal, correto? O número de unidades amostrais em que essa espécie ocorre. Então eu tinha 4 unidades amostrais, nas 4 eu encontrei essa Micônia cinnamomifolia. E aqui estão aqueles 3 parâmetros, certo? Densidade, dominância e frequência. Então a densidade, número de indivíduos por hectare, certo? De cada espécie ele calcula. E a densidade relativa. Então, por exemplo, levando em conta todos os indivíduos que foram amostrados, a Micônia cinnamomifolia representa 8%. Aqui a dominância absoluta, que é a área basal por hectare, correto? Deixa eu salientar bem essa diferença. Aqui é a área basal amostral, que ele calcula para as unidades amostrais. Aqui é extrapolado para hectare, correto? A dominância relativa, expressa em porcentagem. A frequência absoluta, que é em porcentagem, porque diz quantos por cento das unidades amostrais eu encontrei aquela espécie,
Como eu encontrei em 4 parcelas de 4 parcelas de 4 unidades amostrais totais, é 100%. Aqui a frequência relativa e o índice de valor de importância, que é a soma da frequência relativa, dominância relativa e densidade relativa. Então aqui a gente pode perceber que a dominância relativa foi bem alta, né, no caso dessa espécie, então ela domina, né, tem muita área basal, por isso que ela ficou nessa posição de índice de valor de importância, certo? E essa aqui seria a nossa tabela. E aqui ele também traz uma espécie de gráfico, certo? Seria um gráfico resumo, vamos dizer assim, do que está lá na tabela. Então ele traz as 15 espécies com maior valor de importância e os seus parâmetros fitossociológicos, né? Densidade relativa, dominância relativa e frequência relativa. Correto? Então, por exemplo, enquanto cinnamomifoli, ó, a frequência, a dominância, como a gente viu, né, ela tem uma dominância bem grande. E a densidade, somando os três, ela foi a espécie com maior valor de importância. Certo? Então também seria uma forma, né, de trazer resumido aquilo que a gente viu da tabela. E seria isso de cálculos fitossociológicos. Então a gente viu que é muito simples, certo? A gente tendo em posse a nossa tabela, a gente executa apenas alguns comandos, vocês viram, né? Comandos bem básicos, já estão prontos, correto? Por exemplo, no meu caso, o que eu faço? A única coisa que você tem que fazer de diferente, certo? É carregar a sua planilha, né? Indicar aqui quais são aquelas 3 colunas, certo? O ideal, o que eu sugiro, é utilizar esses mesmos nomes das colunas, né? Nome científico, parcela e DAP centímetros, porque ele já procura certinho. E a única coisa que você vai alterar, então, é o tamanho da unidade amostral. Tamanho da área amostral total que você fez o levantamento, correto? Você só altera, executa novamente os comandos e você tem novamente a sua planilha fitossociológica. Então seria isso no nosso webinar de hoje. Tô lembrando que o nosso curso completo a gente aborda também a parte de inventário florestal, certo? Então, cálculo de amostragem, intensidade amostral, todos aqueles parâmetros relativos ao inventário florestal a gente também aprende a calcular dessa forma simples e espero que tenha sido muito proveitoso. Então, pessoal, esse seria o conteúdo do vídeo de hoje. Embora relativamente simples, é um conteúdo muito importante, pois a fitossociologia ela é muito utilizada em estudos ambientais, tanto no meio profissional, principalmente para fins de licenciamento, quanto no meio acadêmico, para a gente estudar a estrutura da comunidade florestal. Então, é um tema muito importante dentro da ciência florestal, certo? E no nosso curso completo a gente aborda esse e outros temas de uma forma muito mais profunda. Então, através do nosso curso, você vai ter toda a autonomia para realizar as medições em campo e os cálculos de forma simples e eficiente, que vai garantir a você ter uma competitividade no mercado de trabalho. Correto? Então eu insisto mais uma vez para você não perder a oferta de lançamento do curso, que com certeza vai agregar muito no seu conhecimento. Então um grande abraço e aguardo você no nosso curso completo.